Chegamos no último livro da nossa leitura cronológica da Bíblia. Chegamos em Apocalipse. Apocalipse é um livro que muitos amam, outros têm medo. A maioria das pessoas tem dificuldade de compreender. E você, que é leitor da Bíblia, precisa se aprofundar e entender melhor. Por isso que eu tô fazendo esse vídeo aqui. Sempre eu escrevo uma introdução, né? Só para animar você a ler a Bíblia. E se você chegou até aqui, parabéns! Se você leu a Bíblia e chegou no livro de Apocalipse. Este livro foi escrito por João, o apóstolo amado de Cristo, que ele viveu mais que os demais apóstolos. Era o ano de 96 depois de Cristo, quando ele escreve. Ele está exilado na ilha de Patmos e lá ele tem visões. Ele escreve esse livro para 7 igrejas da Ásia, que estão na Ásia, as igrejas. Isso aqui é uma carta circular que deveria ser lida nas igrejas. E quando esse livro é escrito, o objetivo não é ser um código para que ninguém entenda. O objetivo não é para que você e outras pessoas marquem a data de que dia Jesus vem. E não é para ser de desculpa, não é para ser de difícil interpretação. Mas qual é a dificuldade que nós encontramos quando lemos esse livro? É porque não está fresco na nossa mente a palavra de Deus como um todo, principalmente o Antigo Testamento. Porque este livro, ele se utiliza de muitos símbolos, de muitas metáforas que tem a sua verdade, a sua comparação no Antigo Testamento. Uma regra da hermenêutica é que a Bíblia explica a Bíblia. Então, se você, ao ler o livro de Apocalipse, você não entende sobre o que ele está falando, você precisa voltar para o Antigo Testamento e ver o que foi escrito desse determinado tema. Porque quando João escreve este livro, os leitores, as igrejas que leram, elas estavam ou deveriam estar com o Antigo Testamento muito fresco em suas mentes. Então, quando eles leram sobre os símbolos, sobre dragões, sobre bestas, taças, cálices, anjos, arcanjos e tal, eles tinham em mente Daniel, Gênesis, Ezequiel, principalmente os profetas. Eles tinham em mente Jesus, o que Jesus fez e a sua obra de salvação. E eu e você precisamos estar com isso fresco na nossa mente para que a gente compreenda a maravilha deste livro, né? Então é um livro que utiliza de muitos símbolos, mas não é para a gente adivinhar o que significa, nem inventar. Tá na Bíblia, mas nós precisamos então voltar livros atrás para a gente poder ler, então compreender o que está escrito ali. Foi escrito para 7 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Essas igrejas, elas estavam passando por um período difícil de apatia, de desânimo, de falta de amor, de problemas como imoralidade, amor ao dinheiro e principalmente perseguição. Elas estavam vivendo um momento de muita dificuldade. Domiciano, nessa época, era o imperador romano e ele estava fazendo um arraso, matando à torta e à direita. E com isso, cristãos estavam desanimando. Então essa carta é tanto para confrontar o pecado das igrejas, quanto para animar os irmãos, para eles olharem para as promessas, porque Apocalipse significa revelação. É um livro profético que João, inspirado por Deus, tem essa visão para animar. Olha, irmãos, olha o que está reservado para nós. Olha, irmãos, o que vai acontecer. Olha, irmãos, o que o Cordeiro passou para que você pudesse experimentar da vitória que já ele quer nos dar. Então é para animar aqueles irmãos. E aí, do capítulo 1 ao capítulo 3, vai ser essa carta direcionada às igrejas, apontando, né, os problemas de cada igreja. Do capítulo 4 ao 5 vai falar sobre o trono de Deus, e aí vai fazer uma descrição desse trono. E lembra,
João está sendo inspirado por Deus, mas ele tem em mente também o que Deus revelou para os profetas. Então ele vai falar sobre as descrições desses anjos e da glória que está em volta do trono de Deus. E aí vai falar também sobre um pergaminho que está na mão de Deus e não se achou ninguém para abrir esse pergaminho. Então há uma tristeza, digamos, há um choro, porque ninguém é digno de abrir o pergaminho. E o que tem nesse pergaminho, né? Esse pergaminho, a gente pode lembrar do que Deus revelou para os profetas. Deus revelou para os profetas que o mal chegaria ao fim, que ele implantaria o seu reino aqui, que ele traria justiça diante de todas as injustiças que foram feitas. E nesse pergaminho está tudo isso escrito. E aí quem chega? O Cordeiro. O Cordeiro, Jesus Cristo, ele que é descrito como o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. Veja, só referências do Antigo Testamento. Por isso que você precisa conhecer o Antigo Testamento. Esse Cordeiro, e aí você também precisa saber, né, entender como era, como Deus instituiu lá para Adão e Eva, mas depois na lei, o sacrifício do Cordeiro, né? E esse Cordeiro, ele foi morto, se sacrificou, e no seu sacrifício, ele sem pecado, ele sendo o próprio Deus, se entrega. E isto, que parece ser uma derrota, é a vitória. É a vitória, porque esse Cordeiro que foi morto ressuscitou. Venceu o pecado, venceu a morte e venceu o mal. E esse Cordeiro, então, ele abre o selo. E quando ele abre o selo, coisas acontecem. Do capítulo 6 ao 8 vai falar sobre os 7 selos que são abertos. E aí o que vem com a abertura desses selos? Guerra, fome, morte, conquistas. Tá falando sobre o dia do Senhor que os profetas falavam. Do capítulo 8 a 11, 7 trombetas. As 7 trombetas, quando elas são soadas, são as pragas do Egito. Sangue, escuridão, gafanhotos. Veja, você tem que ter isso em mente. E do capítulo 15 ao capítulo 16, vai falar sobre as 7 taças, que são as pragas que o povo viveu no deserto pela rebelião deles. Guerra, sangue, úlceras, escuridão, morte. Por quê? Julgamentos de Deus para os rebeldes, para aqueles que têm trazido mal para o mundo. O mundo é bom, Deus, ele é maravilhoso, mas o ser humano, por conta do pecado terrível em seus corações, se rebelam contra Deus. E apesar do amor sacrificial de Deus, pessoas rejeitam. E o juízo de Deus tem que vir sobre o mal. O que nós estamos vendo aqui nessas descrições, desses capítulos, é o juízo de Deus sobre o mal. Mas Deus não se alegra com esse juízo, porque o juízo Jesus recebeu na cruz. E quem crê nele não vai passar por esse juízo, por essa condenação. Dos capítulos 12 ao 14, nós vamos ver muitos sinais. Há uma batalha cósmica, e aí vai mostrar a serpente como um grande dragão. Aí você tem que lembrar de Gênesis. A mulher perseguida, mas o Messias vence. Vai falar sobre bestas, né? Tem a besta que é o poderio militar, tem a besta que é a máquina econômica, e vai falar sobre o 666, né, que é o sinal da besta. Sinal da besta se refere à fidelidade. Onde está a sua fidelidade? É da política? É no dinheiro? Ou é em Cristo Jesus? A marca, o autor aqui relembra, se você tiver em mente, o Shema judaico. O Shema judaico era uma oração feita reconhecendo o único Deus verdadeiro, santo e poderoso. A fidelidade do povo deveria estar ancorada em Cristo Jesus. Mas nesse período e hoje em dia, a fidelidade das pessoas estão em quê? No dinheiro, no poder militar, na política. O Brasil não, o mundo está polarizado, né?
Mas a nossa fidelidade tem que estar no Senhor. Porque se não estiver no Senhor, pode ser que a sua fidelidade, o seu compromisso, e esse 666, que pode ser alguma coisa na época da grande tribulação, como a gente já viu, mas tem a ver com quem você crê e onde está a sua fidelidade. Aí, a partir do capítulo 16, nós vamos ter uma narrativa de Deus destruindo o mal. O mal terá fim. Por isso que essa carta é maravilhosa. Essa carta é para dar ânimo, é para dar esperança. O mal tem seus dias contados. Aí nós vamos ver do capítulo 17 ao 19, a queda da Babilônia. Do capítulo 19 ao 20, a batalha final. Do capítulo 21 ao 22, novos céus e nova terra. O Cordeiro vence com poder e agora ele vem e ele chega na terra montado num cavalo. As suas vestes estão ensanguentadas do sangue dele que se sacrificou e por conta disso ele tem autoridade de trazer o juízo e a condenação contra o mal. E depois de tudo isso, novos céus e nova terra, onde não haverá mais choro, nem pranto, nem dor, porque as coisas já passaram e eis que tudo se fez novo. Eita, que carta maravilhosa. É para fechar um ano feliz. Não sei como foi seu ano, mas é claro que eu sei que muita gente passou por luto, por perdas, por adoecimentos, por feridas na alma. Mas finalize o seu ano lembrando, Deus vai destruir o mal e ele vai colocar e implantar novo céu e nova terra. E isso é para te animar a olhar para Cristo, estar com a sua fidelidade nele, somente nele. Deus te abençoe nessa leitura, finalizando aqui a nossa leitura da Bíblia neste ano. Farei um vídeo aqui de agradecimento, né? Pensando aí na nossa leitura. Mas muito obrigada por você me acompanhar até aqui. Se você ficou até aqui, gostaria que você se inscrevesse no canal, desse o like, seja bem-vindo, né? Se você é novo aqui, meu nome é Alba. E estes vídeos aí dos livros da Bíblia foi realmente para te animar a ler a Bíblia, que a Bíblia é uma preciosidade. E nós precisamos, então, mergulhar nessa preciosidade. Que Deus te abençoe. E farei mais um vídeo dia 31, hoje é 25, Feliz Natal. Mas dia 31 farei um vídeo aqui de gratidão e falando, eu quero trazer quais os livros mais me chamaram a atenção. O assunto não todos, né, mas um do Antigo Testamento e outro do Novo Testamento e por que eu gostei mais dele nessa leitura anual, tá bom? Então, até dia 31, Deus abençoe, valeu!